Olá, meus queridos, muito boa tarde. Quem fala com vocês aqui é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui da primeira série em Teresina. Meus queridos, vamos começar a nossa aula da tarde referente ao nosso conteúdo de modelos padrões para a formação do Sistema Solar. Então, hoje, a gente vai estudar um pouco da astronomia e vamos focar agora no entendimento de como o Sistema Solar ele foi originado. E também a gente vai trabalhar com as principais características dos planetas que compõem o nosso Sistema Solar. Além disso, a gente vai falar sobre outros corpos, como, por exemplo, os asteroides, os cometas, tá? E todos os corpos celestes que fazem parte do nosso Sistema Solar. Bom, vou mandar aquele abraço especial para todos que nos acompanham pelo IPTV, todos os nossos polos que estão aqui com a gente, Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Jacobina, Pimenteiras, toda a galerinha que nos acompanha e também aos meus queridos que fazem parte dos alunos do YouTube, né? Que nos acompanham também pelo YouTube. Prazer estar aqui com todos vocês e vamos lá, né, meu povo? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Nosso encontro será referente à data do dia 22 de setembro, tá? Disciplina Física. Eu, professor Caio, estaria aqui com vocês e o nosso conteúdo é modelo padrão para a formação do Sistema Solar. Nesse objeto do conhecimento, o que nós iremos trabalhar através desse conteúdo? Primeiro que a gente vai conhecer um pouco sobre a astronomia, né? Trabalhar um pouco essa área da física e qual é o seu foco de estudo. Além disso, nós vamos analisar a composição do universo, principalmente focando aqui na composição do Sistema Solar, por meio das leis da natureza e também por meio dos instrumentos utilizados pela ciência. Beleza? Vamos também reconhecer o modelo de formação do Sistema Solar, como o Sistema Solar ele foi originado. Então, esses três são os três objetivos da nossa aula de hoje. Certo, pessoal? E no nosso segundo horário, a gente vai trabalhar apenas questões. A gente vai tentar chegar aí no segundo horário só com as questõezinhas para a gente conhecer um pouquinho mais desse conteúdo através de problemas, tá bom? Bom, meus queridos, para a gente começar, a gente vai conhecer o que é o Sistema Solar. Na verdade, o que é um sistema planetário, tá? Então, antes que a gente defina o que é um sistema solar, eu tenho que definir para vocês o que é um sistema planetário. Um sistema planetário, ele deve ser composto por uma estrela e planetas que vão orbitar essa estrela. Então, todo sistema planetário ele é composto por esses componentes. Uma estrela, que normalmente dá o nome a esse sistema, e já que ele é um sistema planetário, ele deve ter planetas, que são outros astros que vão estar rodeando essa estrela. Além disso, ele pode ser composto não só por planetas, mas também pode ser composto por outros corpos celestes, como cometas, asteroides e outras matérias
outras substâncias interplanetárias, tá? Outras substâncias que ficam perdidas, que ficam à deriva no espaço, beleza? O sistema, quando eu digo que ele é solar, é porque ele tem como estrela o Sol. Então, o sistema, para ser reconhecido como solar, ele tem a sua estrela, que é a principal e única estrela desse sistema, é o Sol. E em torno dessa estrela, a todo momento, nós temos 8 planetas principais e outros corpos celestes. Entre esses outros corpos celestes, nós podemos ter os satélites naturais, como, por exemplo, a Lua é um dos satélites naturais do nosso sistema. Nós podemos ter cometas, asteroides e, como eu já falei também, matéria interplanetária. São substâncias, são materiais que ficam à deriva nesse sistema. Beleza? Jovens, o nosso sistema solar, além desses 8 planetas, ele tem planetas secundários. Esses que eu falei que são 8 são os planetas principais. Planetas secundários são planetas que têm uma importância menor nesse sistema. São planetas, por exemplo, anões ou também são satélites. Por exemplo, a Lua, ela é considerada um planeta secundário, tá? Os satélites também que rodeiam Saturno, que rodeiam Júpiter, também são planetas secundários. E dos planetas principais, nós temos os 8 planetas até então conhecidos, né? A gente vai vamos estudá-los durante a nossa aula e citar as suas principais características, tá bom? Inclusive, a gente vai falar da Terra, que é o nosso planeta, e a gente vai também falar da importância que ela tem dentro desse sistema, porque até agora é o único planeta do nosso sistema solar que encontraram vida inteligente, né? Encontraram vida nesse planeta. Nos outros ainda não encontramos, porém existem planetas que possuem, por exemplo, água, né? Já foi descoberto isso também. Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse sistema. Então, conhecendo o que é um sistema e o que é o nosso sistema solar, a gente vai conhecer algumas características dos corpos que fazem parte desse sistema. Vamos lá. Vamos aqui começar fazendo a diferença do que são planetas e do que são estrelas. Os planetas, eles são completamente diferentes de estrelas. Por quê? Os planetas, eles são corpos celestes que podem ser rochosos ou gasosos. E que não possuem luz própria. Professor, mas eu consigo ver Júpiter, eu consigo ver Saturno. O senhor disse que a Lua também é considerada um planeta, só que um planeta secundário. E eu consigo ver a Lua. Consegue, mas é resultado apenas de um reflexo.
da luz solar na superfície desse planeta, desse satélite. Então, por exemplo, nós, tirando a Lua, conseguimos ver Júpiter como sendo o ponto mais luminoso do céu. Novamente, tirando a Lua. Fora a Lua, o ponto mais luminoso do céu à noite, que resta para a gente, seria Júpiter. Ele é um planeta tão grande, que eu consigo vê-lo daqui da Terra. É o pontinho luminoso bem notável no céu à noite, tirando a Lua, né? Se você desconsiderar a luz da Lua, você consegue ver Júpiter com tranquilidade. Por que Júpiter fica tão visível durante a noite? Como eu falei, devido à sua dimensão, ele consegue captar bem a luz solar. Então, o Sol emite a sua luz até a superfície desse planeta e esse planeta reflete essa luz para o nosso. Então, a gente consegue visualizá-lo à noite porque ele sofre uma incidência da luz solar na sua superfície, tá bom? Para ser planeta também, ele deve orbitar uma estrela. Então, ele deve possuir um movimento ao redor de uma estrela, como é o caso dos planetas que compõem o nosso sistema solar. A Terra, ela dá um giro ao redor de uma estrela, que é o Sol. Os outros planetas que compõem o sistema solar, eles também giram ao redor do Sol. Então, para ser considerado um planeta, você deve possuir essas características. Ser rochoso ou gasoso, não possuir luz própria e orbitar uma estrela, possuindo uma órbita estabelecida. Por exemplo, da Terra, nós sabemos que ele tem uma órbita que gira em torno do Sol durante 365 dias. Tá? Então, todos os outros planetas, eles vão ter órbitas conhecidas, estabelecidas e são periódicas, ou seja, elas sempre vão acontecer no mesmo intervalo de tempo. Ok? Jovens, e uma estrela? O que seria uma estrela? Uma estrela possui característica diferente de um planeta. Primeiro que as estrelas, elas vão possuir luz própria. As estrelas, elas têm a capacidade de emitir a sua própria luz, como, por exemplo, o Sol. O Sol, que é a única estrela que nós temos no nosso sistema planetário, ele tem a capacidade de emitir a sua própria luz. Tá? Além disso, o brilho, diferentemente dos planetas, parece piscar, o brilho de uma estrela. Você, olhando para o céu, vendo que tem alguns pontos luminosos que parecem estar piscando, ali você identificou uma estrela. Esse brilho, ele ocorre por conta de reações químicas da luz com os componentes da nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera, que é totalmente gasosa, ela afeta a intensidade da luz quando essa luz entra em contato com esses gases. Então, por isso que nós temos a impressão de que o brilho das estrelas vem piscando, tá bom? Jovens, vou dar um tempinho para vocês, tá? De 2 minutinhos, e aí a gente volta já já. 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Retornando aqui para a nossa aula, como eu estava falando, né? A gente estava diferenciando planetas e estrelas. Planetas são rochosos ou gasosos, tá? Na sua composição. Não possuem luz própria. Vão orbitar uma estrela e essa órbita ela é estabelecida. Já as estrelas, elas vão possuir a sua própria luz. O seu brilho, como eu falei, parece piscar, diferentemente dos planetas, que o brilho é contínuo, tá? E, além disso, eles têm na sua composição, a maioria das estrelas, elas têm na sua composição gases, tá? Então, a maioria das estrelas são gasosas, certo? Em sua maior parte, elas são gasosas. Meus queridos, vamos também classificar os planetas como telúricos e longínquos. Telúricos, eu quero que você lembre que são planetas formados por rocha. São planetas rochosos, formados por terra, tá? E longínquos são considerados planetas mais longe, tá bom? Então, planetas terrestres são os planetas rochosos do nosso sistema. E esses planetas, eles estão mais próximos do Sol, tá? São considerados mais próximos do nosso Sol, da nossa estrela. Eles são os menores planetas, tá? E eles são planetas de origem rochosa, tá? São planetas de origem rochosa. Então, eles são compostos por rocha. Eles não são gasosos na sua composição. São exemplos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São esses 4 planetas. Os mais próximos do Sol, né? Os 4 primeiros planetas que estão no nosso sistema solar como planetas principais. Já os planetas gigantes, eles são planetas mais afastados do Sol. São os últimos planetas do nosso sistema solar. Eles são os planetas de maiores dimensões. Por exemplo, Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é um planeta gigante. E exemplos, além de Júpiter, você tem Saturno, Urano e Netuno. Os 4 últimos planetas do nosso sistema solar. Perfeito, jovens. Meus queridos, até aqui alguma dúvida? Galerinha de Curral Novo, Conceição do Canindé, Pimenteira, São Gonçalo. Tudo certinho, né? Então, os planetas, eles são divididos dessa maneira. Os planetas compostos por terra e planetas gigantes, que, deixa eu colocar uma informação aqui extra, eles são planetas gasosos, tá? Eles têm na sua composição gás, em grande maioria. Certo? Passando aqui, jovens, vamos falar do movimento dos planetas.
Bem conhecido também esse conteúdo, né? Lá quando você começa a estudar ciências, e aí você vai ter esses dois principais movimentos. O movimento de translação e o movimento de rotação. Jovens, movimento de translação. Voltar aqui no slide anterior. Olha só, planetas classificados, né, de acordo com a sua composição. Planetas terrestres ou planetas gigantes, que também são conhecidos como planetas gasosos. Anotem as principais informações, tá? Certo, jovens? Podemos. Prontinho, né, Jacobina? Alguma pergunta até aqui, jovens? Alguma curiosidade relacionada ao conteúdo? Vou prosseguir aqui então, tá? O movimento dos planetas. Como eu estava falando, nós vamos ter dois movimentos principais. O movimento, ele pode ser de translação, que é quando o planeta ele se desloca ao redor da estrela, nesse caso é o Sol, e você pode ter o movimento de rotação, que é quando o planeta ele se desloca ao redor do seu eixo imaginário, então ele fica girando ao redor de si mesmo. Tá? Então, o de translação, pegando aqui Netuno, seria o movimento dele sair da sua posição e efetuar uma volta completa ao redor do Sol. Então, esse é o movimento de translação para Netuno. Se eu pegar qualquer outro planeta, ele também vai efetuar esse movimento de translação. Cada um em sua órbita. Tá? Já me perguntaram o seguinte: professor, alguma vez algum planeta vai se chocar com outro? Não. Porque cada um vai ter a sua própria órbita. Então não tem menor chance de uma colisão de um planeta com outro. Tá? Então esse movimento seria o movimento de translação. Movimento de girar ao redor do Sol. Quando o planeta ele gira ao redor do seu próprio eixo, você vê aqui Urano, Júpiter, Saturno, todos eles girando ao redor de si mesmo, você já vai ter um movimento chamado de rotação. Esse movimento de rotação, ele será
o movimento que o planeta gira ao redor do seu próprio eixo. Um eixo que é imaginário. Tá? Cada um dos movimentos, eles vão ser importantes para determinados fenômenos. O movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, ele é importante para que a gente possa ter dias e noites. Então, quem faz a distinção do dia e noite, quem provoca a alteração, a alternância dos dias e noites, é o movimento de rotação. Por quê, professor? O Sol está fixo num ponto do sistema. Então, quando o planeta ele efetua um giro, um lado desse planeta ele vai ficar voltado para o Sol e o outro lado vai ficar contrário ao Sol. Então, no lado que está virado para o Sol, você vai ter a incidência solar na superfície desse lado. Mas e o outro lado, professor? A incidência solar será menor. Se não fosse a Lua para refletir a luz solar, a gente não teria luz natural. Tá? Então, de um lado é dia, no outro é noite. Quando o planeta rotaciona mais uma vez, aquele lado que era noite se torna dia. E vice-versa. Tá? Já o movimento de translação, nós vamos ter esse movimento provocando as estações do ano. Porque a órbita dos planetas, ela não é um círculo perfeito. Ela é como se fosse um círculo achatado. Então, o círculo normal, perfeito, você tem um círculo achatado, que seria a órbita dos planetas. Tá? E o Sol, ele não fica exatamente no centro dessa órbita. O Sol, ele fica um pouco deslocado para o lado. Então, há um momento dessa órbita que o planeta está mais perto do Sol e há um momento da órbita que o planeta está mais afastado. E essa diferença de distância, de estar perto e depois estar longe, vai também mudar a incidência solar sobre a superfície do planeta. Quando estamos mais perto, você tem uma incidência solar maior e você vai ter estações do ano que vão possibilitar um maior aquecimento do planeta, por exemplo, o verão. Já quando eu estou mais distante, eu já terei estações do ano associadas a um maior resfriamento, como por exemplo o inverno, como por exemplo o outono, tá? Então, sempre o movimento de translação, ele vai estar associado a essas estações do ano. Ok? Meus queridos, ficou alguma dúvida sobre os movimentos? Galerinha de Jacobina que está participativa. Conceição do Canindé.
Ficamos com alguma dúvida? Vou dar continuidade aqui, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês me falam no chat. Vamos falar agora do Sol, que é a nossa estrela, e de como ocorreu o início do nosso sistema solar. Olha só. Considerando o Sol e todos os outros astros que fazem parte do sistema solar, o Sol ele vai ser a maior composição desse sistema. Somando a massa de todo mundo, de todos que compõem o sistema solar, o Sol ele vai compor quase 99% da massa do sistema solar. Beleza? Só para você ter uma noção, a massa do Sol equivale à massa de 333 mil terras. Então, se você pegar o nosso planeta e multiplicar a massa dele por 333 mil, você tem a massa do Sol. E olha que o Sol é uma das menores estrelas até então conhecidas. É a menor, na verdade. Professor, e o Sol ele é composto por quê? Bom, o Sol ele é uma bola de gás, principalmente de hidrogênio e de hélio, então acrescente aí o hélio. E além disso, ele é composto por poeira incandescente. Como assim? Ele é composto por poeira que foi tão aquecida, que essa poeira libera calor e luz. Então, na verdade, a luz que a gente percebe, que chega até o nosso planeta, é uma luz que vem de poeira superaquecida. E observe aqui a temperatura dessa poeira, olha só. Essa é a temperatura na superfície do Sol. Professor, e como se deu a formação do nosso sistema? Foi através do Sol? Foi. Inicialmente, nós tínhamos apenas poeira e gás no formato de uma nuvem. Você não tinha terra, você não tinha planeta nenhum. Você só tinha poeira e gás no formato de uma nuvem. Essa poeira e esse gás começaram a se concentrar em um único ponto.
começaram a se concentrar no centro de uma região. Então você teve um núcleo com uma matéria concentrada. Ao redor desse núcleo de poeira e gás, você teve a formação também de um anel de mais poeira e gás. Só que a poeira do centro e o gás do centro, eles estavam mais aquecidos. Tá? Essa poeira que ficava orbitando o núcleo de matéria, ela começou a se afastar ainda mais. Essa poeira e esse gás começaram a se afastar. E aí você teve a formação do Sol, com aquele núcleo central se transformou no Sol, e aquela poeira que se afastou do Sol foi se concentrando também em outras regiões do nosso atual sistema solar. Foram se concentrando em outras regiões do universo, né? Do espaço. E aí, devido à gravidade, à força atrativa do Sol, ele concentrou perto dele as poeiras e mais afastado você teve a concentração de gás. Essa poeira concentrada começou a formar estruturas rochosas, que são os planetas rochosos, os 4 primeiros planetas do nosso sistema solar. E os 4 últimos, que são compostos por gases, eles foram gerados pela concentração daquele gás que se afastou do Sol. Daí nasceu o sistema solar. Tá? Então, o sistema solar ele nasceu de nuvem de poeira e gás, que primeiro gerou o Sol, e a poeira e o gás que não se concentrou para formar o Sol, se espalhou pelo espaço e começou a gerar os planetas. A poeira ficou concentrada mais pertinho do Sol, produzindo os 4 primeiros planetas, os planetas rochosos, e os 4 últimos planetas principais, eles foram criados daquele gás que eu falei para vocês, tá? Que se concentrou mais afastado da nossa estrela. Perfeito? Jovens, falamos do Sol, vamos começar a falar dos planetas. Começando a falar aqui dos 2 primeiros. Olha só. O primeiro é o planeta chamado de Mercúrio. Ele é o menor planeta principal que nós temos. Professor, por que ele não foi, então, ele não foi levado em consideração como Plutão, né, que desceu de nível, passou a ser um planeta secundário? A gente vai já falar do caso de Plutão. Mas só para já adiantar, uma das justificativas, que é a questão do tamanho do planeta, Plutão ainda é menor do que Mercúrio. O planeta Mercúrio, ele é um planeta que tem de diâmetro quase 5.000 quilômetros. Então é um planeta pequeno, né?
Ele é o mais perto do Sol, sem água e sem atmosfera. Ele também é um planeta que não tem satélites. Tá? Já eu volto aqui para o slide anterior. Só finalizar aqui para falar de Mercúrio. Então, não esquecer, jovens, ele é um planeta que tem um diâmetro de 5.000 quilômetros, é o planeta mais perto do Sol, é o menor planeta principal, ele não tem água e nem atmosfera. Além disso, não vai possuir nenhum satélite. Beleza? Vou voltar aqui. Vocês pediram aí para voltar. Tirem o print aí dessa tela, rapidão. Ficou alguma dúvida sobre o Sol? Ficou alguma dúvida? Em Coivaras está chovendo, coisa boa, né? Porém, o áudio está falhando aí para vocês. Como é que está o áudio para os outros polos também? Me digam aí, como é que está? Aí vocês vão me informando como é que está, para a gente também saber daqui. Beleza? Galerinha de Coivaras, galerinha que está assistindo aqui a nossa aula. Aham. Deve ser por causa da chuva, né? Meus queridos, galerinha que está com o ID Seduc, vocês estão falando de qual polo? De qual unidade escolar? Mandar um abraço aí para vocês também. Galerinha de Coivaras, aí vocês falam pra gente como é que está, tá? Por aí. Vou dar continuidade aqui. E a gente falou sobre Mercúrio, né? Foi o primeiro planeta que a gente falou. Que é o menor planeta do nosso sistema. Principal, tá? O menor planeta principal. Vamos para o segundo planeta do nosso sistema solar. O segundo é Vênus. Olha só, Vênus já é um pouco maior do que Mercúrio. Tem 3 vezes o seu diâmetro. Ah, galerinha de São Félix, né? Unidade escolar Saturnino Moura. Um abraço aí para a galerinha de São Félix. Como é que está em São Félix? Tá chovendo igual Coivaras? Ou não? Como é que tá o clima aí? Galerinha de São Félix, vamos lá então falar de Vênus. Olha só, diâmetro de Vênus, 3 vezes o de Mercúrio, né? Então, planeta 3 vezes maior. Já está um pouco mais afastado do Sol,
o dobro da distância de Vênus, né? Afastado do Sol. É um planeta que também não possui água. Normalmente, esses planetas mais próximos do Sol, eles também não possuem água. Exatamente até pela intensidade solar que chega até eles. E é um planeta que não possui satélites. Você não tem satélites naturais orbitando esses planetas. Beleza? Esses nomes, é muito interessante a gente falar sobre a origem desses nomes. Eles sempre associavam a deuses, né? Os gregos, quem a gente utiliza a nomenclatura dos gregos para os planetas e para o Sol também. E esses planetas, eles foram os primeiros a serem observados. Mercúrio, Vênus, foram planetas que foram inicialmente observados pelo homem. Já os novos planetas, eles já têm uma nomenclatura diferente. Normalmente são siglas, né? Normalmente é o ano da descoberta do planeta, uma sigla que caracteriza alguma substância, algum elemento químico que possui nesse planeta. Então, por exemplo, um exemplo aqui qualquer de planeta. Você tem planeta 1996, TL66. Então, você tem alguns nomes que hoje em dia são só siglas, né? Você não tem um nome, por exemplo, Mercúrio, um nome Vênus nos planetas atuais. Bem interessante essa questão da nomenclatura que eles utilizam hoje em dia. Continuando aqui, jovens, a gente vai falar do nosso planeta, né, da Terra, e de Marte. Vou só falar da Terra para a gente finalizar a nossa aula número 1. Então, a Terra é um planeta que vai possuir aproximadamente o mesmo tamanho de Vênus, tá? Já tem uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol e é o maior planeta rochoso do nosso sistema solar. Lembrando que os rochosos são Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. São só esses 4. A Terra é o maior. E o nosso planeta possui um satélite apenas. Um satélite natural. Que é a Lua. Que também tem uma classificação de planeta secundário, né? A Lua pode ser classificada como um planeta secundário também. Então você vai observar que a Terra ganha, em questão de dimensões, um pouco mais que Vênus, só 600 quilômetros a mais que Vênus. E aí, galerinha, pela distância que nós estamos do Sol, acaba que você vai possuir uma atmosfera estável, que possibilita a vida e, além disso, nós vamos ter água na superfície
E também vamos ter água no interior. Seria águas dentro da Terra, né? Dentro da superfície da Terra. Então, nós somos felizados. Por quê? Vou falar no segundo horário. A resposta está abaixo. A resposta está em Marte. Por que nós somos felizados em estarmos numa ótima posição, numa posição passível de existir vida, e além disso, a gente ter uma atmosfera estável, que é a diferença para Marte. A gente vai falar sobre isso no segundo horário, tá bom? Então, jovens, a gente vai retornar já já, só uma pequena pausa, para a gente voltar para o nosso segundo horário, tá bom? Voltamos já, galerinha. Ficamos por aqui no primeiro horário, mas daqui a pouco estamos de volta. Tchau, tchau!